E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, do livro Levítico, leremos o capítulo 16. Senhor, aqui está a tua palavra. O principal é que venhamos ter a compreensão necessária para vivê-la. Possamos, mais e mais, estar vivendo a felicidade plena que é ter intimidade com o Senhor. Senhor, que eu e minha esposa possamos verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que sejamos instrumentos do Senhor, de modo direto ou indireto, para que a Tua palavra chegue a outras pessoas, Senhor. Desejamos que se faça na vida dessas pessoas, conforme o Senhor faz na nossa. A Tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Senhor, te agradeço por essa possibilidade maravilhosa de beber nas fontes da Tua palavra, Senhor. Ser com todos os nossos, Senhor, a família consanguínea, a família cristã, a todos que tenhamos a oportunidade de nos deparar no nosso caminhar, a nossa vizinhança, amigos, conhecidos, desconhecidos, e se tivermos até algum inimigo que faça a vontade do Senhor na vida deles, que eles tenham um encontro contigo, se arrependam dos seus maus caminhos e possam viver a felicidade plena que é viver em meio ao teu amor, favor e poder. Te agradeço em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o Espírito da Verdade, te agradecemos, teu Espírito Santo. Te agradecemos em nome do Senhor, o Senhor que foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Senhor que é meu Pai eterno e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Obrigado porque nos criaste conforme Gênesis 1, do versículo 26 em diante, a semelhança e a imagem do Senhor, e ainda nos desse a oportunidade de nos tornar filhos por meio do teu Filho amado Jesus o Cristo. Tudo isso te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 16 de Levítico 34 versículos. Leremos de um modo dinâmico e eu recomendo a leitura com mais calma, com mais reflexão. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu,
e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Repetindo o versículo 18 do capítulo 16 de Levítico, que nos diz: Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá, oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar levará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. 34º e último versículo do capítulo 16 do livro de Levítico nos diz: Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Pois bem, por meio desses 34 versículos, o capítulo 16 de Levítico nos fala sobre o dia da expiação, do versículo 1 ao 14, e do sacrifício pelo povo, do versículo 15 ao 28, bem como sobre a festa anual das expiações, do versículo 29 ao 34. O Senhor deu toda a rotina necessária àquele povo naquele tempo, sobretudo devido às circunstâncias relativas aos atos lamentáveis dos filhos de Arão, que foram efetivamente punidos pelas suas transgressões. E atentar para a forma como o Senhor estabeleceu
como seria o contato para com ele, na tenda, por exemplo, da congregação, no seu tabernáculo, é lembrar efetivamente que aquele povo vivia uma fase tecnicamente nômade, estava no deserto após ser libertado da escravidão do Egito. Um povo em meio a marcas de revolta, marcas de busca por insubordinação e em meio a contendas advindas de uma insatisfação constante que ofendia o tempo todo ao Senhor, por força de que estavam pagando a felicidade plena da liberdade por meio de insurgências às vezes. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger e nos dar a sua direção, é o que desejo em o nome do Senhor. Sucesso!